Bom dia, meu nome é Fernanda e junto com o Tiago apresentaremos nosso trabalho intitulado A Visão Computacional nos Diagnósticos de Falhas na Gearbox de Aerogeradores. Aqui temos o sumário sobre os conteúdos que veremos ao longo da apresentação, como uma breve introdução, abordagem do problema, como o uso da visão computacional pode ser uma solução, qual a metodologia utilizada, as análises feitas, os resultados atingidos e, finalmente, o que nós concluímos. Não é novidade que os aerogeradores são elementos essenciais para a geração de energia eólica, uma fonte renovável de crescente importância no cenário energético global. Contudo, sua manutenção apresenta desafios devido à complexidade mecânica, especialmente em um de seus principais componentes, a gearbox. A ocorrência de falhas pode levar a paradas não planejadas e custos elevados, reforçando a necessidade de uma manutenção preditiva eficaz. Então, falando um pouco sobre o problema, a gearbox é um componente vital e crítico dos aerogeradores, responsável por converter a baixa rotação das pás em alta velocidade para gerar energia elétrica. Sua estrutura complexa inclui engrenagens, rolamentos e eixos, que operam de forma integrada. No entanto, devido às condições severas de operação, como vibrações e variações de temperatura, a gearbox está sujeita a defeitos como trincas, desgaste excessivo, desalinhamento, dentre vários outros tipos de defeito, o que pode comprometer a eficiência e a longevidade do sistema. Como vocês podem ver nessa imagem, a gearbox de um aerogerador é bem grande e pesada, e a manutenção ou total substituição dela envolve custos elevados, principalmente devido aos preços das peças, transporte e a necessidade de mão de obra especializada. Além disso, o processo logístico é complexo, exigindo o uso de guindastes e equipamentos pesados, o que aumenta o tempo e o custo da operação. Esse tempo de inatividade também gera perdas financeiras, já que máquina parada não gera energia. A manutenção dos componentes internos da gearbox é desafiadora, demandando técnicos altamente qualificados e técnicas avançadas de inspeção. Em casos de falhas, os danos podem se estender a outros componentes do aerogerador, o que eleva ainda mais os custos de reparo. A gearbox é o componente mais caro e mais difícil de dar manutenção no aerogerador. Aqui nós temos uma imagem com a visão explodida da gearbox, onde aparecem seus principais componentes, como eixos, engrenagens, rolamentos. E nós não vamos entrar em detalhes, mas só por essa figura já dá para ter uma ideia da complexidade e desafios para a manutenção. Como vimos, dado o alto custo e a complexidade da manutenção da gearbox, é crucial adotar estratégias que permitam identificar problemas antes que se tornem graves. É aí que entra a manutenção preditiva, que busca antecipar defeitos e falhas por meio de técnicas avançadas de inspeção, como a boroscopia, que é uma técnica de inspeção visual interna utilizada para examinar componentes mecânicos, como a gearbox, sem a necessidade de desmontagem. Então, utilizando um dispositivo chamado boroscópio, que é esse aqui, que consiste em uma sonda articulada equipada com uma luz e câmera para capturar imagens detalhadas, que permitem identificar falhas como desgastes nos dentes das engrenagens, fissuras e danos em rolamentos. Então, aqui temos alguns exemplos do tipo de imagens que são capturadas na boroscopia, e a análise dessas imagens ainda é feita manualmente e depende de profissionais especializados, o que pode gerar alguns desafios como demora nos diagnósticos, subjetividade na avaliação e maior risco de erros humanos, afetando a precisão, a eficiência e prejudicando a confiabilidade das manutenções. Então é aí que propomos a visão computacional para resolver esse problema. Para superar as limitações da análise manual, implementamos técnicas avançadas de visão computacional, possibilitando a identificação automática de defeitos e falhas. O sistema automatizado oferece diagnósticos mais precisos e ágeis, reduzindo custos operacionais e o tempo dedicado às análises. A aplicação da visão computacional na manutenção de aerogeradores permite detectar falhas como trincas, desgastes e desalinhamentos, por meio de redes neurais profundas. Essa abordagem garante diagnósticos mais rápidos, precisos e eficientes, minimizando a subjetividade e os erros humanos nas avaliações de imagens de boroscopias. Em seguida, o Tiago vai apresentar os detalhes da implementação desse projeto.
Então agora eu vou apresentar a parte de metodologia e análises do nosso problema. Coleta e pré-processamento de dados. Nós utilizamos dados que foram extraídos de imagens de relatórios técnicos de inspeções boroscópicas que foram fornecidas pela empresa Actec Power Prognostics. Então essas imagens estavam disponíveis no relatório e cada imagem estava associada a uma descrição daquela imagem com os defeitos encontrados nelas. O que nós fizemos foi a extração dessas imagens, pré-processamento, redimensionamento para uma resolução fixa de 450 por 450 e classificamos elas nas categorias de interesse. Nós abordamos esse problema como de classificação multilabel, então nós associamos imagens a mais de uma classe. Nós também fizemos uso de Data Augmentation na hora de gerar os nossos datasets. Então, nós temos três versões dele. Uma que é o D1 com 890 imagens. Então, são as imagens originais essas, sem nenhum tipo de Data Augmentation. Aí geramos uma nova versão, o D2, onde nós adicionamos imagens rotacionadas e que às vezes eram espelhadas aleatoriamente. E também adicionamos nessa imagens com exposição alterada. Essa tinha três vezes o tamanho da original, um aumento significativo. E nós também fizemos outra versão D3, que também adicionava imagens com brilho e contraste diferente. Essa tinha quatro vezes o tamanho da original. Na hora de fazer a separação do dataset, nós decidimos fazer 70% para treino, 20% para validação e 10% para teste, que é o valores bem utilizados. E também nós, na hora de realizar o treinamento das épocas, usamos técnica de early stopping para parar quando o loss de validação começasse a crescer demais. Fazendo a análise do nosso dataset, nós percebemos a distribuição de classes e que uma delas representava nem 1% do nosso dataset, que é o de fractures. Então, para os testes que nós vamos apresentar aqui, a gente removeu ele, que foram que a gente inicialmente acreditou que ele não ter, ele teria um impacto significativo, mas depois, realizando outros testes, nós percebemos que é provável que ele não seja o grande problema no nosso trabalho aqui. Então, os resultados que nós obtivemos, nós testamos os três datasets com três redes diferentes, ResNet 34, 101 e 50, que a ResNet é a rede conhecida para o problema de classificação, e nós percebemos que o 101 teve um melhor resultado em geral com todos os datasets e o desempenho dele melhorou, principalmente com o D3, enquanto que o ResNet 50 teve uma piora de performance e o 34 teve uma oscilação. Mesmo assim, a acurácia ainda ficou ali na casa de 75%, que não é o melhor que a gente poderia conseguir. Então, fica de possibilidade algumas coisas que nós podemos testar no futuro para tentar melhorar esse resultado. Então, pensando nisso, né, na conclusão e no que nós podemos tirar desse problema, é que a visão computacional parece uma solução promissora para esse problema e que permitiria diagnósticos mais rápidos e precisos, e que há alguns problemas que nós podemos identificar a partir do nosso trabalho. O primeiro é que, por o dataset ter sido construído a partir de relatórios de manutenção, a maioria das imagens possuem defeitos. Isso é um problema porque quando a gente quer fazer classificação, a gente precisa ter exemplos também de imagens sem defeito, e como isso é uma parcela muito pequena do nosso problema, isso acaba prejudicando a performance da rede. Outra possibilidade é algo que, por questão de tempo, nós não tivemos como fazer, que é testar algumas outras redes mais recentes, principalmente como o Visual Transformers, que tem uma capacidade bem mais robusta de encontrar essas características, e nesse caso você faz análise visual mesmo das imagens, você percebe que a diferença entre esses defeitos às vezes é bem sutil. Então, é provável que redes mais antigas não consigam extrair características tão relevantes assim das imagens. Então, usar redes mais recentes é provável que tenham mais capacidade de identificar essas diferenças que são mais sutis. E por último, seria abordar esse problema de uma forma um pouco diferente, em vez de classificação de objetos, talvez detecção de objetos seria interessante também, até para poder identificar em que ponto da imagem estão os defeitos, algo bem interessante, eu acho, e que é algo que no início do semestre foi considerado pelo nosso grupo, mas por questão de tempo, porque seria demorado realizar a construção de um dataset com os rótulos, decidimos usar apenas classificação de objetos. Então é isso. Aqui estão as referências do nosso trabalho. Agradecer aos professores e à empresa Arquitec que proveu esses relatórios para a gente. E aqui nos slides também temos todos os links relevantes para o nosso trabalho.